sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, e assim destino, mas do amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Na casa de Israel surge a ideia de unificar a doutrina consoladora para melhor evangelizar. Avante, imponente falange, levando a bandeira do Sion. Deus, Cristo e caridade, cooperar, crescer e unir. Pactual encontro de vontades em busca da fraternidade. Pactual é a clara expressão do entendimento entre irmãos. Avante, imponente falange, levando a bandeira do Sion. Deus, Cristo e caridade, cooperar, crescer e unir. Pactual cooperar, pactual unificar. Pactual é amar, pactual é amar. Vamos dar as mãos, pois a união nos dá forças para seguir em frente. Pensamentos são, fortalece irmão, que se empenha no trabalho persistente e fazer vibrar nosso amor cristão, decantando a paz que nos faz irmãos. No momento assim do viver que diz da alegria mais, vínculos fraternais. Vamos dar as mãos, pois a união nos dá forças para seguir em frente. Pensamentos são, fortalece irmão, que se empenha
trabalho persistente e fazer vibrar nosso amor cristão, decantando a paz que nos faz irmãos. No momento assim, o viver que diz alegria mais, vínculos fraternais. Mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora
dissermos os que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, 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 regeneração. Caridade é uma prova de amor, esperança em busca da felicidade, seja na doação de um pedaço de pão ou num simples sorriso oferecido ao irmão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso Centro Espírita Irmão Áureo. Hoje continuaremos com o tema Obsessão e o Evangelho. Antes de iniciarmos a nossa aula, partiremos então para a nossa prece inicial. Busquemos fechar os nossos olhos nesse instante, sintonizemos o nosso pensamento com Jesus. Busquemos transmitir a Ele quais são as nossas maiores necessidades, qual a principal cura que teremos e que precisamos obter neste momento. Elevemos o nosso pensamento com fé, com a fé viva que emana do fundo dos nossos corações, para que através das energias que nós movimentamos, possamos obter esta cura de que tanto necessitamos. Que igualmente os nossos lares possam também ser abençoados com a graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos a nossa aula, nós pedimos a vocês que peguem um vaso de água, um jarro de água e coloquem sobre a mesa da sua casa para que, ao final, vocês possam receber o passe e essa água também possa ser fluidificada. Vamos fazer isso agora para evitar que, ao longo da aula, a gente possa perder um pouquinho da nossa atenção, ok? Tudo bem. Bom, como eu já adiantei para vocês, hoje será a nossa terceira aula do tema Evangelho e Obsessão. Bom, vocês já tiveram 2 aulas relacionadas a esse tema e puderam observar que a obsessão é algo negativo, algo ruim, como se fosse uma espécie de intoxicação, só que nesse caso uma intoxicação da nossa alma. E infelizmente, ou felizmente, a obsessão ela acontece porque há a nossa permissão. O que é a obsessão mesmo? A obsessão ela é a influência que o espírito mal irá exercer sobre um outro espírito. Como nós já falamos, essa influência se dá através da nossa permissão. Por quê? Infelizmente, nós nos sintonizamos com o mesmo pensamento, com a mesma vibração do obsessor, e isso faz com que ele, de alguma maneira, acabe tendo algum poder, alguma influência sobre nós. Bom, Jesus e a cura. E quando chegaram à multidão,
aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Meus amigos, dessa leitura podemos tirar algumas informações, alguns ensinamentos muito importantes. Dentre eles, o primeiro, que é a importância da fé. Os discípulos, neste momento, se tivessem tido um pouco mais de fé, poderiam também ter operado a cura, pois Jesus nos disse: Vós sois deuses, se tiverdes fé, poderei fazer o que faço e até muito mais. Outra lição importante que nós podemos tirar é a lição do amor, a lição da intercessão. O pai, vendo o filho que tanto sofria, pediu socorro a Jesus para que ele fosse aliviado. Ora, o filho, como infelizmente estava subjugado pelo poder da influência espiritual, pela obsessão, não tinha, obviamente, condições de solicitar isso a Jesus. Mas o pai, vendo o sofrimento do filho, o fez. Então, meus amigos, muitos de nós que buscamos a casa espírita, às vezes procuramos não por um problema específico que nós estamos passando, mas porque nós queremos fazer um tratamento em nome de algum familiar, de algum amigo, de alguma pessoa que nos é querida. E podem acreditar, o tratamento intercessório é excelente. Ele tem a mesma valia que o tratamento que nós fazemos para nós. Flagelo da humanidade. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribuições da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Nós estamos em um mundo chamado de provas e expiações, onde ainda há muita dor por sofrer, onde ainda, meus irmãos, há muitas angústias para serem tratadas, muitas feridas para serem curadas. E estamos nesse mundo porque, na verdade, esse mundo tem a nossa característica. Somos nós que damos a este mundo esse perfil de provas e expiações. Mas por quê? Isso se dá por conta dos nossos defeitos morais, por conta, infelizmente, dos nossos vícios morais. São esses vícios que, de alguma maneira, nos atraem também ao processo obsessivo, como já colocamos anteriormente. A obsessão ela vai se instalar justamente por conta disso. Quando nós pensamos na palavra flagelo, antigamente, flagelo era um instrumento que era utilizado para açoitar, para punir, para castigar. Então, a obsessão é esse instrumento que nos vem punir, castigar os nossos defeitos morais, os nossos vícios morais. O poder da vontade. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Meus irmãos, lembremos de Jesus quando operava as suas curas, quando esteve entre nós. Jesus sempre perguntava ao indivíduo, ao seu irmão, se ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. Mas, por que Jesus perguntava isso? E, mais, se esse indivíduo gostaria de ser curado? Nos parecia ser uma pergunta óbvia, uma vez que Jesus já sabia dos nossos pensamentos. Mas, na realidade, o que parece óbvio não era. Jesus, quando perguntava isso, estava querendo averiguar a vontade,
o desejo, o tamanho da fé daquela pessoa em ser curada. Por quê? Quando nós pensamos com vontade, quando nós vibramos com fé, nós estamos movimentando energias das mais salutares e indispensáveis para que o processo de cura se instale em nós. E mais, depois que Jesus operava a cura, ele dizia: a tua fé te curou. Observemos a humildade desse espírito, deste nosso irmão, governador do nosso planeta, que atribuía à nossa fé o poder da nossa cura. Pois, como Jesus já nos disse, vós sois deuses. Ou seja, o próprio poder da cura está em nós. Precisamos acreditar nisso. E depois Jesus dizia: vá e não peques mais. Qual o poder que tinha essa fala de Jesus? Jesus queria dizer o seguinte: meu filho, a cura está obtida, meu irmão. Entretanto, é necessário que você mude agora os hábitos da sua vida. É necessário que você renasça, que você se torne uma nova pessoa, um novo espírito, que você se desfaça dos pecados os quais você vivia constantemente. A sua cura só irá se estabelecer se houver essa mudança de hábito, se houver essa mudança de vida. Terapêutica desobsessiva. A oração. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia anti-obsessiva mais relevante, que está no alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Meus irmãos, não há dúvida, a prece é e sempre será o nosso melhor remédio. Quando estivermos em qualquer situação, em qualquer circunstância de dificuldade e não soubermos o que fazer, não soubermos qual a resposta para aquele problema, elevemos o nosso pensamento a Jesus, com a fé mais viva que há em nossos corações, e façamos a prece que Ele nos ensinou. Façamos aquela prece que emana do desejo vivo de nós, como André Luiz fez quando se encontrava no umbral e foi socorrido. E para orar, meus irmãos, não há palavras bonitas, não há palavras elegantes, não há um horário específico, não há um local específico. Ou seja, a todo instante e em todo lugar pode-se fazer uma prece. Mas qual a melhor prece? É aquela que vem do fundo dos nossos corações. A prática do bem. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Meus amigos, o lema espírita é: fora da caridade não há salvação. A caridade, ela, além da oração, e a oração, quando feita para uma outra pessoa, também é uma forma de caridade, ela é a melhor maneira que temos de afastar o processo obsessivo de nós. Porque quando nós praticamos o bem ao nosso próximo, nós estamos nos doando, nós estamos dando de nós aquilo que nos foi dado gratuitamente. E estamos sendo instrumentos de Deus para a melhoria, para o progresso do nosso mundo de provas e expiações. E na realidade, nós estamos recebendo a maior parte das bênçãos, porque nós verificamos as dificuldades que o outro tem, muitas vezes dificuldades pelas quais nós não passamos. E ali nós também mudamos a vibração do nosso pensamento, nós mudamos a nossa sintonia e neste momento nós conseguimos afastar de nós o obsessor que acaba vibrando em uma sintonia diferente de nós. A reforma íntima. Antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual.
a fim de que se conscientizem das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Meus irmãos, Santo Agostinho nos traz vários ensinamentos, dentre eles um extremamente importante, que é a da inquirição acerca do nosso dia, dos hábitos que nós tivemos, se foram bons ou ruins. Santo Agostinho, ele tinha uma agenda, uma caderneta, em que todo final do dia ele anotava. Ele fazia uma reflexão acerca das suas ações e verificava quais foram boas e quais foram ruins, a fim de que no dia seguinte ele pudesse continuar praticando essas boas ações. Entretanto, que deixasse de lado as ações negativas, ou seja, ele estava nada mais do que praticando a sua reforma íntima. Então, quando nós procuramos a cura para alguma enfermidade que nós temos, seja essa enfermidade de cunho psíquico, físico ou moral, nós primeiro devemos procurar dentro de nós. O que é que está fazendo com que essa enfermidade se instaure em nós e que ela continue nos incomodando? Bom, a partir dessa averiguação que nós fazemos, nós vamos perceber que está em nós as principais causas dessa enfermidade. Se, contudo, nós verificamos que apenas a nossa correção não é suficiente, aí nós devemos buscar em questões externas também o auxílio. E o Evangelho, a casa espírita, o culto do Evangelho no lar, sempre nos dará essa base. Mas nunca devemos deixar de observar que, em primeiro lugar, devemos observar as nossas ações, os nossos pensamentos. Culto do Evangelho no lar. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. É a reunião da família em dia e hora certa para estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Meus queridos, uma pergunta. Todos vocês já fazem o culto do Evangelho no lar? Espero que sim. Se não fazem, vamos iniciar o culto. É muito simples. Separem um jarro de água, coloquem sobre a mesa, escolham uma leitura do Evangelho, façam uma prece, comentem essa leitura e depois façam outra prece pedindo a fluidificação da água. É muito importante que na hora do culto estejam todos da família reunidos, ou o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Também é muito importante que vocês escolham um horário específico e um dia, porque a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, ele nos acompanha nesse momento. Então, na realidade, quem vai fazer o culto não somos nós, mas a própria espiritualidade nos orientando. Por isso a importância de sermos disciplinados quanto ao dia e quanto à hora. E não necessita mais do que 15 minutos para dispormos desse tempo. Leitura edificante. Ademais das preces, além também do culto do Evangelho no lar, é muito importante, meus amigos, para que nós afastemos o processo obsessivo, cuidarmos da nossa leitura. Verificarmos que tipo de livro, de revista, qual o conteúdo que nós estamos buscando diariamente. O livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos encontrar. Busquemos ler pelo menos um livro espírita ao longo do mês. Fracionemos esse livro ao longo da nossa semana. Naquele tempo em que às vezes estamos aguardando alguma situação, naquele tempo em que às vezes nós estamos esperando, não é o momento agora, né? Mas na fila de um banco, por exemplo, ou em um hospital, esse é um momento muito importante para que a gente possa estar fazendo a leitura do livro. Quando nós formos dormir, por exemplo, tiremos aí uns 10, 15 minutinhos, até porque essa leitura vai nos auxiliar muito para que tenhamos um sono tranquilo, um sono de qualidade, um sono em que a espiritualidade poderá nos auxiliar também no nosso tratamento.
fortalecimento da alma. Curso espírita. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. Quem aspire em entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Meus amigos, a lição que o Espiritismo deixa para nós é que nós crescemos em duas grandes asas. Uma asa é a asa moral. Através da caridade, em especial, nós conseguimos atingir esse progresso moral, que está relacionado ao bem que nós praticamos ao próximo. E através dos estudos, através da leitura, nós adquirimos o nosso progresso intelectual. O verdadeiro espírita, ou aquele que se predispõe a ser espírita, ele deve ser um estudioso, sobretudo, das nossas obras, das obras do Cristo. Isso é muito importante. Jesus, quando ensinava e quando pregava, dizia a todos que o acompanhavam: eu vim trazer a boa nova. E as pessoas perguntavam: mas qual é a boa nova, Cristo? Eu vim dizer que vocês terão agora a oportunidade de se livrar do pecado. Olha que lindo que Jesus falava para as pessoas. Liberar todos do pecado, através da prática do bem, através da leitura edificante. Como conseguir a cura? Pratique a oração todos os dias. A prece elevada é manancial de luz. Busque realizar o bem ao próximo. Isso pode ser feito no dia a dia, mas a Casa Espírita possui inúmeras atividades nas quais você poderá ser útil. Na Casa Espírita nós temos atividades que atendem a toda a comunidade, meus amigos. Temos também os postos de assistência que estão ligados à Casa Espírita. Nós temos atividades na segunda noite, na terça noite, na quarta noite, sábado de manhã, sábado pela tarde. Por enquanto, à distância, mas em breve retornaremos com as nossas atividades normalmente. O mais importante para a cura é a reforma íntima. Procure se melhorar diariamente, combatendo os seus defeitos. Busque leituras e programas elevados. Assim você romperá as ligações com os espíritos inferiores. Mantenha a esperança e a fé. Jesus é o amigo divino que nunca nos abandona. É necessário que nós façamos um raio-x, meus irmãos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nós precisamos começar a identificar em nós quais têm sido as causas que nos levam a um provável processo depressivo, um provável processo obsessivo, a uma melancolia. Nós precisamos investigar isso em nós. O que eu tenho lido normalmente? O que eu tenho assistido normalmente? Quais são os programas que eu tenho ouvido? Quais são as músicas? Quais são os assuntos que eu deixo entrar na minha casa? E quais são os assuntos que eu tenho trazido para os meus filhos, para minha esposa, para meu marido? Como que funciona? Então eu preciso identificar isso em primeiro lugar, né? E eu tenho retirado um momento na semana para que eu sente com os meus familiares e faça uma leitura positiva, uma leitura agradável, que vai enriquecer a nossa alma. Eu tenho mantido a esperança, eu tenho mantido a fé em tempos de dificuldade, ou eu tenho me desesperado à primeira dificuldade que surge em minha vida? Opções de nossa Casa Espírita. Nossa Casa Espírita, ela oferece a nós os cursos de doutrina espírita, ela oferece a nós também, os cursos funcionam no sábado, né? No sábado à noite, às 5:30 da tarde. Ela oferece para nós também a reunião pública, que acontece todas as terças-feiras à noite, a partir das 8 horas. Ela oferece para nós também as campanhas de fraternidade, os cultos do Evangelho no lar, que acontece ao longo da semana, principalmente no sábado pela manhã, entre outros trabalhos assistenciais. Então a Casa Espírita, meus irmãos, é um celeiro de trabalho no bem. E este celeiro precisa de trabalhadores. Existe muita obra, mas também é necessário o trabalhador para que essas obras sejam colocadas em prática, para que elas sejam realizadas.
Há muitas pessoas precisando do nosso auxílio e nós convidamos você a fazer parte desse grupo. Bom, o próximo passo agora será o do retorno à triagem. Você já conseguiu cumprir as 3 quartas-feiras passando por todas as salas do tema O Evangelho da Desobsessão. Então você deverá agora retornar à triagem. Bom, neste momento em que não está sendo possível o atendimento presencial, a triagem, a partir da semana que vem, ela será feita por telefone. E este aqui é o telefone, meus amigos. 981 70 71 00. Muito importante que vocês façam a ligação. Os nossos médicos estarão de prontidão para atendê-los, para que esse tratamento seja feito da melhor maneira possível à distância. Não paremos o nosso tratamento. Continuemos firmes na fé viva contra a obsessão. Jesus. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Jesus disse, meus amigos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Busquemos Jesus em nossos corações, busquemos Jesus através da prece, busquemos Jesus através do bem que nós fazemos ao outro, de um sorriso, de uma roupa, de um alimento que nós doamos. Assim, brilhe diante dos homens a vossa luz. Já estamos encerrando a nossa aula. Agradecemos a atenção de todos vocês. Pedimos que Deus abençoe imensamente os seus lares e que, após a nossa prece final, que todos coloquem-se de forma bem agradável, confortável, ou sentados ou deitados, porque vocês receberão o passe à distância. Ok? Então todos agora, e não vamos esquecer de deixar a água também em cima da mesa. Tudo bem, então vamos fazer a nossa prece final. Bondoso Mestre Jesus, muito lhe somos gratos, Senhor, pela bênção de aqui estarmos reunidos em seu nome. Obrigado pelas palavras do seu Evangelho, que penetram profundamente, Senhor, em nossos corações e nossos lares. Que elas possam vivificar a nossa fé, Senhor Jesus. Auxiliar-nos em todo e qualquer processo de desobsessão. E que a sua vontade sempre se faça antes da nossa. Muito obrigado. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Jean, faz a prece para nós de novo. Tá, beleza. Fala, vamos fazer a prece, você faz mais uma prece rapidinho, que desligou ali, ligou já. Ah, tá bom. Então, meus amigos, para encerrarmos este momento, vamos realizar a nossa prece. Fechemos os nossos olhos, busquemos sintonizar os nossos pensamentos com Jesus. Bondoso Mestre, muito lhe agradecemos a oportunidade tão abençoada de aqui estarmos reunidos em seu nome para tratarmos acerca do Evangelho, a sua palavra, rede viva em nós. Bondoso Mestre Jesus, que as bênçãos, Senhor, das suas palavras, que as bênçãos dos seus ensinamentos possam, Mestre Jesus, calar fundamente nos nossos corações, abençoar os nossos lares e que também auxilie no nosso processo de desobsessão. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma
em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.